Para quem acompanha as lives aqui no canal, viu que é possível transformar esse notebook aqui, que é o Lenovo Gaming 3i, né, o IdeaPad Gaming 3i, em um MacBook rodando o sistema macOS dentro dele. Mais especificamente, é possível fazer o processo chamado de Hackintosh, que é o processo onde você consegue instalar o macOS, mesmo em máquinas que não sejam, né, máquinas ali propriamente da Apple. E estamos falando aqui do macOS de verdade mesmo, tá? O sistema real não é só uma skin por cima do Windows não. O notebook realmente se torna ali um Mac, e a boa notícia é que o Gaming 3i é um excelente notebook para isso, já que ele é bem compatível com o processo. Só que é importante falar que esse processo de Hackintosh não é compatível com todos os notebooks, tem vários critérios e compatibilidades que você precisa ver. Também é necessário criar um Hackintosh específico para cada versão. Então hoje a gente vai mostrar como é que faz esse processo no Gaming 3i, mas esse processo só funciona exatamente nos mesmos modelos, tá? Então somente em Gaming 3i. A boa notícia é que parece que a mesma EFI vai funcionar tanto nas versões i5 como também nas versões i7, talvez. O comprovado mesmo, o que a gente tem certeza que funciona são nas versões i5, mas existe alta chance de funcionar na versão i7. Você pode testar e falar nos comentários aqui também para dar esse feedback pra gente. E eu preciso dar os créditos para quem realmente foi o responsável por isso, né? Porque eu sinceramente não sei fazer Hackintosh, não sei desenvolver a EFI, né? Que é como se fosse a responsável ali para fazer rodar o macOS nesse notebook. Quem fez foi o Gabriel Lucchina. O Lucchina, ou o Gabriel Lucchina, tem um canal no YouTube focado só em Hackintosh, né? O universo de Hackintosh, e ele participa às vezes ali das lives Bench, né? Então eu chamei ele para me ajudar. A gente ficou mais de uma semana tentando criar, né, essa EFI para ser compatível com o Game 3i. Na realidade, ele que ficou tentando, eu só disponibilizei o equipamento e ele conseguiu criar uma EFI redondinha com quase tudo funcionando. As únicas coisas que não funcionam é porque o Hackintosh tem algumas limitações e a gente já vai falar sobre isso. Então vamos lá, eu vou chamar o Lucchina aqui na call pra gente poder explicar quais são as limitações, como é que faz, como é que é o procedimento e tudo mais, tá legal? Já vou avisando que o procedimento não é difícil, se você seguir esse vídeo você vai conseguir fazer, mas também não é extremamente fácil, como por exemplo formatar o Windows. Então a gente vai ter o vídeo documentado aqui para você seguir passo a passo se você precisar, e eu tenho certeza que se você seguir os passos você vai conseguir fazer isso, e você não vai perder, não tem risco de você perder garantia, danificar o notebook, coisa do tipo, porque é como se você estivesse instalando ali um outro sistema operacional dentro do seu note. Se você não gostar depois, é só formatar e segue a vida. Então vamos lá, vou chamar o Lucchina aqui pra gente começar, bora! E bom pessoal, eu tô aqui então com o Lucchina, o Gabriel Lucchina, né, o nosso especialista de Hackintosh. Fala aí, Lucchina. Fala galera, bom? Prazer, Gabriel Lucchina. O Lucchina, ele participou com a gente numa live fazendo esse processo de Hackintosh no Game 3i, só que foi uma live aí, deu tudo certo, né? A gente mostrou todo o processo ali bem detalhado. O problema é que essa live durou 4 horas, né? Então se por acaso você quer aprender a fazer o processo, quer replicar o processo, dificilmente você vai ficar 4 horas vendo a live para poder aprender. Então por isso que eu chamei o Lucchina aqui de novo, pra gente poder fazer um vídeo mais compacto, né? E poder ensinar tudo certinho ali, sequencial, sem muita interrupção, sem muita conversa. Mas eu já vou avisar que esse vídeo também não vai ser tão rápido assim, tá? Reserva um tempinho do seu dia, porque tem alguns procedimentos legais e tem algumas coisas legais pra gente falar também. E, bom, o Lucchina, ele é especialista em Hackintosh, né? Então, se vocês tiverem curiosidade nesse assunto, eu convido a todos visitarem o canal do Lucchina. Gabriel Lucchina Universo Hackintosh, né, Lucchina? O nome do seu canal? Isso. Se pesquisar por Gabriel Lucchina, já acha. Sim. Se pesquisar hoje em dia também por Universo Hackintosh, também já deve, com certeza, achar ali. Ele começou apenas com o meu nome, depois eu fiz a mudança acrescentando aí, né, o Universo Hackintosh, formei o Discord ali e tudo mais. Vou deixar o link aqui na descrição, tá, pessoal? É legal vocês seguirem se vocês se interessarem pelo processo, porque de repente surge alguma atualização, alguma novidade, algum ajuste que o Lucchina vai sempre postando ali nos vídeos dele. E se você tiver algum problema com o processo, o Lucchina pode ajudar vocês também, porque cada notebook pode ser um caso diferente do outro, certo? Lucchina, vamos começar então falando sobre as duas principais desvantagens no sistema, nesse processo de Hackintosh que você tem, porque assim, a gente vai ensinar como é que faz já já. Se você quiser pular essa parte, é só ver aí no timestamp do vídeo, né? Mas tem duas desvantagens de você fazer o Hackintosh, duas limitações, né? A principal, eu acho, e a mais pesada, é que a placa de vídeo dedicada, a GTX 1650 aqui do Game 3i, ela para de funcionar, né, Lucchina? Exatamente, Falou NVIDIA, falou macOS, ou né, o ecossistema Apple, são coisas aí que acabam não se casando e não dão muito certo.
Mas a placa de vídeo integrada, que é o HD 630, ela continua funcionando, então vai dar vídeo normal, só que saiba que você não vai conseguir jogar no macOS, porque não vai ter uma 1650, e até para editar vídeos talvez seja melhor você se manter no Windows, porque no Windows você vai utilizar o poder de render da 1650, no macOS, nesse processo de Hackintosh, você vai depender da UHD 630 e pode ser que você perca um pouquinho de performance nisso. Uma outra desvantagem é que no Gaming 3i, a saída HDMI dele está ligado direto na 1650. Então, dentro do macOS, a HDMI não vai funcionar caso você queira utilizar o monitor externo. Só que tem uma solução para isso, né, Luquina, que você comentou? Tem uma placa, né, um dispositivo chamado WaveLink. Ele é ligado via USB e tem saídas HDMI. Vai ter aí o WaveLink com uma saída HDMI, vai ter o WaveLinks com 2 saídas HDMI, suporte para Full HD, suporte para 4K. Então, quem precisa de fato utilizar aí monitor externo e tem esse notebook e tem o desejo de montar ali o Hackintosh e utilizar o macOS, tem esse contorno que a gente consegue fazer, o funcionamento aí com os monitores externos. Nesse momento, talvez algumas pessoas estejam perguntando, por que então fazer o Hackintosh se você vai perder a placa de vídeo do Game 3i, que seria a peça principal dele? A questão é que nesse processo que a gente vai ensinar hoje, você vai manter um SSD para o Windows, então você vai manter o Windows funcionando no notebook e também vai ter um SSD para o Hackintosh, para o macOS. Então você vai ter os dois sistemas ao mesmo tempo, você pode escolher em qual dos dois você vai utilizar ali. Então se você for jogar ou de repente editar vídeo, você pode ir para o Windows e no macOS você pode utilizar para tarefas que não exigem a placa de vídeo, como por exemplo trabalhar com programação, trabalhar com roteiros, estudar, ou para outras coisas também. Então esse processo de Hackintosh não vai ser legal talvez para editar vídeos, especificamente por conta da falta da placa de vídeo, mas para outras tarefas você pode utilizar ele normalmente, e para quando você for precisar usar a placa de vídeo, você vai para o Windows, né? Então, uma das limitações é o fato da placa dedicada não funcionar, ok. A segunda limitação é o AirDrop, né? O macOS, ele tem um AirDrop para quem já utiliza, faz parte do ecossistema ali da Apple. O AirDrop não funciona depois que você faz o sistema do Hackintosh, porque a placa de rede ele tem que ser da Apple e no caso do Game 3i não é. É isso, Luquina? Por isso que o AirDrop não funciona? Exatamente. Hoje a gente consegue encontrar algumas placas ali nativas que são hardware Apple. Não são vendidas pela Apple, é claro, mas tem empresas que vendem. Uma dessas empresas fica dentro do AliExpress, chamada Fenve Store. Ela é praticamente especializada em placas Wi-Fi, não somente para Hackintosh, até mesmo se você quiser comprar placas Wi-Fi mais poderosas para seu desktop, notebook e tudo mais, eles também vão suprir, também vão ter, mas eles vendem também as placas que são nativas com Hackintosh. São aí placas retiradas de Macs genuínos e que acabam trazendo esse completo funcionamento do ecossistema Apple. E é claro, aí o AirDrop, você desbloquear o teu macOS para quem utiliza aí o Apple Watch, mas são apenas esses pequenos pontos que ele vai trazer essa funcionalidade. Show, mas se você se interessar pelo AirDrop, senão você pode se manter aí na placa de rede Wi-Fi original do Game 3i, que tudo vai funcionar a não ser o AirDrop. Tirando essas duas limitações, que é não funcionar a placa de vídeo e não funcionar o AirDrop, tudo funciona, tá? O Wi-Fi tá funcionando, Bluetooth tá funcionando, as teclas de brilho, de som, o que arrumou recentemente tá funcionando também, e o trackpad tá funcionando também com gestos e tudo. Com apenas uma observação, o Game 3i a gente notou que tem algumas versões de Game 3i que vem com um trackpad diferente, então pode ser que de primeiro o trackpad não funcione, mas no final desse vídeo aqui a gente ensina como é que faz para arrumar caso o trackpad não funcione aí de primeira, mas de resto ele tá todo redondinho, né? Uma coisa legal dessa EFI também, ela é compatível tanto com o Big Sur quanto com o Monterey, que é a última versão e a penúltima versão aí do macOS. Então ela é uma EFI praticamente híbrida aí, que vai funcionar com esses dois sistemas operacionais. Então se você quiser utilizar o Big Sur, tá ok. E se você quiser utilizar o Monterey, que é a última versão aí, também tá ok, tá completamente funcional. E é bom até você tocar nesse assunto, porque agora vamos entrar então nos requisitos para você poder fazer esse processo, tá? A gente tá conversando bastante, mas é para deixar claro para você como é que vai funcionar, para você não se frustrar depois, né? E tem alguns requisitos. O primeiro esse processo que a gente vai mostrar aqui hoje, que a gente vai ensinar, funciona nesse arquivo que a gente vai disponibilizar no notebook Gaming 3i, tá? No IdeaPad Gaming 3i aqui da Lenovo, e nós iremos fazer especificamente na versão i5, que tem o 10300H, o processador i5 10300H e a placa de vídeo GTX 1650. Segundo requisito, pessoal, a gente vai precisar de um pendrive, assim como a gente é de formato Windows no pendrive, a gente vai fazer toda a instalação aqui através de um pendrive também. Só tem um detalhe, tá? Esse pendrive só pode ter no máximo 32 GB.
porque a gente vai ter que formatar esse pendrive em um formato chamado FAT32 e o máximo de tamanho é 32 GB. Então não pode ser um pendrive muito grande, também não pode ser um muito pequeno. Acho que um de 8 GB é o pendrive ideal, né, Luquino? Um de 4 GB ainda dá, né? Ah, não, como a gente utiliza o método de Mac Recovery, ele vai baixar o instalador diretamente lá dos servidores da Apple, sem, enfim, alterações, sem nada. Até mesmo se tu tiver um pendrive de 1 GB, ele vai acabar funcionando aí. Show. Mas o que a gente precisa mesmo é um pendrive até 32 GB por conta da limitação ali do sistema de arquivos, que é FAT32. Caso contrário, ele não vai funcionar o processo de boot e tudo mais. Então, um pendrive até 32 GB é o ideal aí para fazer, né, o funcionamento. E também um outro requisito aqui, a gente vai instalar o Mac em um SSD específico para o Mac. Então, assim, no meu Game 3i tem um SSD com Windows e eu vou colocar um outro SSD, já coloquei na realidade. Esse outro SSD vai ter só o Mac. Então, eu vou deixar um SSD para cada sistema. O terceiro, na real, acho que o quarto requisito é você ter um mouse para poder seguir a instalação, porque pode ser, como a gente falou, o trackpad ele funciona numa boa, mas tem chance do trackpad não vir 100% logo de cara, vai precisar de um ajuste no final. Então, caso seja o seu caso, é legal você ter um mouse para poder garantir que você vai conseguir pelo menos terminar a instalação, certo? Esses são os requisitos, a gente falou bastante já, mas é para deixar claro para vocês como é que faz e quais são as limitações e as vantagens. Vamos começar a instalação então, Luquina? Bora lá, fazer esse Hackintosh funcionar aí. Então bora lá, vamos começar a instalação, que é começando aqui pelo pendrive. E bom, pessoal, é o seguinte, vocês já estão vendo aqui a minha tela, né? Tô no Game 3i, tô no Windows ainda, porque eu não comecei ainda o processo de instalação. Lembrando que quem vai fazer o processo sou eu não sei fazer o processo de cabeça, por isso que eu chamei o Luquina para me ajudar. Então o Luquina, ele vai me falando o que eu preciso fazer, é como se ele estivesse falando para você também, e eu vou replicando, eu vou fazendo aqui o processo. Ele não tá vendo minha tela nem nada, então vai ser um pouquinho difícil, mas vamos fazer dessa forma. Primeira coisa, pessoal, vocês precisam baixar a EFI que o Luquina fez, né? A EFI, como eu falei, é o coração desse Hackintosh, é ele que vai fazer o macOS ser instalado no Game 3i. Então tem esse link aqui do GitHub da página do Luquina, tá na descrição desse vídeo. Assim que você entrar nesse link, você vem em Code, nesse botão verde, e então aqui embaixo em Download Zip. Tá? Aí vai baixar aqui o arquivo da EFI do Luquina, vou baixar aqui na área de trabalho para ficar um pouquinho mais fácil pra gente mesmo. E é rapidinho, acho que são 100 megas, né, Luquina? É bem levinho essa pasta. É pequenininho. Porque a gente vai preparar ela ainda, tá? Então tá baixando aqui, extrai a pasta para sua área de trabalho para a gente começar a instalação. E aí assim que você extrair a pasta, você entra nela, vai ter vários arquivos aqui, tá? Já vou avisar que essas duas pastas são apenas prints e documentações que o Luquina acumulou ali, provando que está funcionando, tal, mostrando alguns resultados. Você não precisa utilizar elas, você vai olhar elas se você quiser ver um parâmetro ali, quiser ver como é que estava configurado. As duas pastas que nós iremos utilizar a EFI e a Utils. São basicamente essas duas pastas necessárias para poder fazer o processo, certo? Exatamente. Ali durante o processo que o Lucas vai mostrar, a gente vai criar mais um outro diretório ali que é essencial para poder fazer o processo de boot, mas ele vai mostrando na tela ali. Então vamos lá, Luquina. Eu já abri aqui a pasta que eu extraí. Qual que é o próximo passo agora? Então aí com o repositório baixado, né, esse compactado, vai acessar o diretório Utils, né, de utilitários. Certo. Aí dentro do Utils tem o diretório Python. Python, ali, para quem não conhece, ele é uma ferramenta de desenvolvimento de software e uma linguagem, né, de programação. E como alguns aplicativos aí do mundo, né, de Hackintosh, e, enfim, tem N aplicativos que utilizam o Python, ele tem que estar previamente instalado no nosso computador. Como ele já não vem previamente instalado, a gente colocou aí dentro do diretório Utils tanto o instalador para Mac, quanto, né, o instalador para o Windows, que a gente vai utilizar agora. E tem, né, um pequeno pulo do gato ali que o Lucas vai mostrar e que é muitíssimo importante a gente prestar atenção. Caso contrário, não vai funcionar os próximos passos. Então, abre ali o instalador. Bom, beleza. Instalador aberto. O instalador aberto. Aqui que é o segredo, né? Função ali, que é aquele Add Python 3.9 to Path. Se a gente não selecionar ele, a gente não vai conseguir executar os próximos passos. Então a gente tem que selecionar ele e depois é só clicar lá em cima em instalar o Python, né? A primeira opção ali. E install now. Next, finish, até, né, concluir a instalação. Beleza, instalação terminada. Aí aqui posso fechar, né? Não preciso clicar aqui no Disable Path Length Limit. Não, é só clicar em Close mesmo, né? Clica em Close. Mas vai voltar ali no diretório do Utils e vai acessar o Mac Recovery. Essa pasta aqui. Exatamente. Aí dentro desse cara tem o arquivinho ali TXT, que é o download URL. Que é esse? Se não estiver enganado, não consigo ver exatamente como... É o download-macOS. Isso. Aí já tem prontos os comandos que você vai utilizar. Então você precisa escolher se você quer o Big Sur ou o Monterey.
Então, tu pode escolher aí, Lucas, qualquer uma dessas duas versões. Vamos de Monterey, que é o mais novo, né? E mais bonito também. Exatamente, bora lá. Então, nessa hora aqui, pessoal, é bom você manter, não fecha ainda o bloco de notas, porque a gente vai ainda utilizar esse outro comando aqui, basicamente. A gente vai copiar aquele comando, então só dá um Ctrl+C aqui e mantém esse bloco de notas ligado. E aí a gente vai ter que agora executar o comando, né, o Luquina? Aí só me lembra como é que faz para executar o comando. O mais, acho que simples, é aí dentro do próprio Explorer, lá na barra de endereços ali em cima, você clica sobre ela. Aqui, ó. Se você clicar aqui, pessoal, automaticamente ele deixa você modificar esse endereço, né? Exatamente. Daí aí você vai apagar tudo, né? E colocar CMD. Que é para abrir o prompt de comando. Pode ser maiúsculo, minúsculo, tu faz, mas digita CMD, aí aperta Enter, né? Exatamente. Então a gente tinha copiado aqui o comando do Monterey, né? Que é o do Python aqui. É só vir aqui apertar Ctrl V e apertar Enter. É o Ctrl V ou o botão direito do mouse, ele vai automaticamente colar ali, né, o conteúdo dentro do CMD. Aí colou ele, pressiona Enter, aí é até legal. E aí, ó, se dá pra ver que ele tá fazendo download, né? Ele tá fazendo downloading aqui, tá com a velocidade. E você ia falar de onde ele tá baixando, né? Isso, exatamente. Ele baixa diretamente dos apple.com, né, o domínio da própria Apple ali. Ó, o download foi finalizado então, ele está só verificando aqui, terminou a verificação, pode ver que ele concluiu aqui com sucesso, tá? Então depois que você executou o comando, pode até fechar, né, Luquina, depois que der complete aqui? É sempre verificar se ele apareceu a mensagem de completada com sucesso, porque como ele baixa direto dos servidores, ele pode eventualmente ter alguma inconsistência e na hora que ele faz a checagem, ele vai checar justamente se baixou 100% ou não. Então sempre dá uma olhada, uma conferida, porque às vezes é comum ele corromper, dependendo da internet, dependendo dos próprios servidores da Apple lá. Mas se ele aparecer ali sucesso, só continuar o processo. Se corromper é só repetir o comando, né? Exatamente. Tenta de novo pra baixar tudo de novo. Isso. Então eu vou fechar aqui o CMD e, cara, a gente pode, antes de fechar, só conferir, ó, os dois arquivos que ele baixou são esses dois aqui, ó, o basissystem.chunklist e o basissystem.dmg, são esses dois arquivos que a gente vai utilizar. Então eles baixaram realmente, vou fechar aqui o CMD. E bom, pessoal, assim que você terminar de baixar isso aqui, você vai voltar aqui na pasta origem, né, que é antes do choose, e lembra que eu falei para você manter aqui o bloco de notas aberto? Você vai vir aqui, então, com o botão direito, vem em novo e vai criar uma nova pasta. Só que o nome dessa pasta tem que ser justamente o que está escrito ali no bloco de notas. Então vai ser com.apple.recovery.boot. Você pode tentar copiar o que está escrito aqui no bloco de notas, mas por algum motivo copiando aqui deu erro. Então o ideal talvez seja digitar manualmente que ele vai aceitar. Ó, você aperta Enter, ele vai abrir, ele vai criar, né, essa pasta aqui para você. Só tenha certeza de que ele está digitado corretamente, porque ele vai ser utilizado na hora que a gente for fazer o boot da instalação do macOS. E aí agora o que a gente vai fazer é voltar lá na pasta Utils, voltar aqui no Mac Recovery, que para pegar esses dois arquivos que a gente baixou através do comando, né? Dar um Ctrl X, porque a gente vai recortar esses arquivos e colocar lá na pasta do com.apple.recovery.boot que a gente havia criado. Dá um Ctrl V, pronto. Agora, basicamente, a gente já criou o nosso pendrive de instalação, né, Luquina? Exato. Ou tem mais alguma coisa para fazer? Não, é somente aliás. Então, na realidade, a gente não criou ainda o pendrive, né? Porque essa pasta ainda não está no pendrive. Essa pasta ainda está na nossa área de trabalho. Agora que a gente vai copiar essa pasta direto lá pro pendrive. Só tem um porém, pessoal, que antes de você copiar essa pasta pro seu pendrive, no meu caso o pendrive já está plugado aqui no notebook, você vai vir aqui nele, clicar com o botão direito e então vir em formatar, tá legal? Porque a gente tem que formatar ele no formato FAT32. Então, se ele tiver como NTFS ou de repente com exFAT, né? Nós temos que mudar para FAT32, que é o padrão de arquivos que nós iremos utilizar para poder fazer a instalação. Tem que ser FAT32, por isso que o tamanho máximo do pendrive tem que ser no máximo 32 GB, tá legal? O nome do pendrive você pode colocar qualquer um, né, Luquina? Acho que não tem nenhum... Não tem influência, né? Técnica, é só mesmo um nome estético ali. Aí você clica em iniciar e vai perguntar se você realmente quer formatar. Lembrando que formatar exclui tudo que está no pendrive, tá? Então se você tem alguma coisa no pendrive, primeiro salva isso, porque formatando vai excluir tudo que já tinha anteriormente no pendrive. Clicando em OK, ele vai excluir tudo que está no pendrive, reformata ele no padrão FAT32 e então o pendrive vai estar pronto para a gente poder criar o nosso instalador do macOS. Então eu vou vir aqui, eu vou até abrir ele aqui uma nova janela, ó. Então, basicamente, aqui nós temos a janela do pendrive e a janela da EFI que está na nossa área de trabalho. E aqui o que a gente tem que fazer é copiar esses arquivos, né, que está dentro da pasta EFI Notebook Lenovo, direto para o pendrive, né, Luquina? Exatamente. Pode aqui, copiar. Eu não preciso fazer basicamente nada, né? É só arrastar e já era, né? Isso, exatamente. O que a gente vai precisar para fazer, né, um processo de boot mesmo é o diretório EFI e o diretório de recovery.
Os outros diretórios ali não são, né, mandatórios para fazer esse primeiro processo, mas eles já possuem todos os utilitários, ferramentas e demais arquivos que a gente vai usar para poder concluir todo o processo de post-install, né, pós-instalação do macOS. Então é boa prática, já copia tudo que a gente precisar depois já vai estar dentro do pendrive e facilita a gente, né, obter e navegar entre os arquivos. E bom, pessoal, o pendrive então foi copiado, já tá tudo aqui dentro do nosso pendrive. A gente pode até, se quiser, deletar a pasta que estava aqui no Windows, tá? Porque já tá tudo certinho aqui no pendrive. E basicamente nós terminamos essa parte da instalação. Agora é só a gente vir aqui no Windows, botar ele para reiniciar, que o próximo processo é na BIOS, né? Que a gente tem que só selecionar esse pendrive como a prioridade de boot. Então deixa eu só pegar a câmera aqui e colocar na frente para vocês verem como é que é o processo lá na BIOS, fechou? Já voltamos. E pessoal, só um detalhe que eu esqueci de falar, que é o seguinte, tem mais um processo sim, além, depois que você ter criado o seu pendrive, também temos que preparar o SSD. Então no meu caso, o SSD aqui, que eu vou instalar o macOS, já está plugado no Note, é esse tal de SSD KingSpec. Só tem um pequeno passo para poder transformar esse SSD compatível com o sistema, com o processo, né? Que é formatar ele, mas formatar de um jeito um pouquinho diferente. Então vamos lá, o Luquina está me acompanhando aqui para ver se a gente vai fazer certo, né? A primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui no iniciar, procura pelo CMD, que é o prompt de comando, né? Aqui o prompt de comando, você vai clicar com o botão direito nele e então vai como executar como administrador, porque a gente vai executar um comando ali que é necessário, né? Permissão do administrador. Aqui, basicamente, você vai digitar disk part, para a gente poder entrar nas configurações de disco do Windows, aperta Enter. E aqui nessa parte, depois que você digitou disk part, você vai digitar list espaço disk, para ele poder listar quais são os discos disponíveis aqui no sistema. Aperta Enter e ele listou 3. Tem o 0, que é o de 120 GB, que é justamente, se a gente olhar aqui o tamanho do SSD que eu separei aqui da KingSpec, que é justamente ele que é de 120 GB. O do Windows dá para ver que é o de 500, né? Então, o disco 0 é que a gente vai utilizar para instalar o macOS, o segundo disco é do Windows que a gente não vai mexer nele, porque o meu Windows está instalado nele, e o disco 2 é o pendrive que está plugado. E então, depois que você identificou que o disco 0 é o disco que você vai instalar o Mac, você vai vir aqui e vai mandar o comando chamado cell espaço disk espaço 0, então ele vai selecionar o disco 0, que é o disco do Mac, aí você aperta Enter, e por último você vai digitar o comando clean, que é justamente para limpar o disco 0. Aí só confere para ver se realmente é o disco 0 que você quer limpar, se você não confundir os números, vê se é isso mesmo. É isso mesmo? É o 0, então você aperta Enter, que ele vai zerar o disco 0, ele limpou o disco 0, e agora sim o SSD ele está pronto para ser formatado no Mac. Inclusive, cara, você vai ver que ele até para de aparecer aqui na lista de SSDs do Windows, porque agora ele está totalmente zerado. A gente vai ter que entrar no instalador do Mac para poder continuar a instalação. E agora sim, vamos lá, eu vou reiniciar o computador e aí a gente vê como é que faz a instalação completa. E bom, pessoal, é o seguinte, agora que a gente já criou o pendrive e já formatou o SSD, a gente vem aqui no Windows, né, botão direito, pede para reiniciar, só que antes de clicar aqui, cara, fica apertando já na tecla F2 aqui do seu Game 3i. Então clique em reiniciar e fica apertando F2 que a gente vai entrar no menu de boot do Game 3i para poder configurar o pendrive como o sistema bootável. Então nesse momento aqui você fica apertando F2, beleza, ele entrou na BIOS aqui do sistema, né? A gente quer isso porque normalmente quando você entra nessa BIOS aqui, quem vai estar em primeiro lugar é esse Windows Boot Manager, que é o sistema de gerenciamento de boot do Windows. Mas nós queremos entrar nesse aqui, que é o EFI USB Device, né? Então a gente vai pegar ele aqui e clicar na setinha para subir ele. Ele vai ter que estar em primeiro aqui, porque na hora do boot a gente quer primeiro acessar os arquivos do pendrive. Então deixa ele como primeiro. Aí você vem aqui, clica em Exit, que ele vai salvar. Se ele pedir para confirmação, né, você pede para salvar também. Ele não pediu no meu caso porque já estava meio que configurado. E aí ele já deu o boot, ele já entrou aqui na tela de instalação do macOS. E bom, pessoal, nessa tela aqui, primeira coisa, não deixa ela parada sem mexer muito, tá? Pega a setinha do teclado e fica mexendo aqui, porque se você deixar por 15 segundos sem mexer nela, ela entra automaticamente no que tiver selecionada, que a primeira opção é o Windows. A segunda opção, que é a engrenagem amarela, é o que a gente quer, que é um instalador do macOS, e por último é só um terminal de comandos caso você precise utilizar. Nós iremos selecionar a engrenagem amarela, que é justamente a imagem, né, para instalar o macOS. Aí você aperta Enter e, cara, nesse momento pode ser que demore ali os seus 5 minutinhos, tá, para ele entrar realmente no instalador. Aqui a tela vai ficar preta por um certo momento ali, por um certo tempo. Pode ser que a tela pisque em alguns momentos, pode aparecer uma maçãzinha carregando aqui uma barrinha, então só esperar uns 5 minutinhos que daqui a pouco ele vai entrar na tela de instalação do macOS. E bom, pessoal, entrou aqui já na tela de instalação
do macOS. Então, aqui nós temos apenas um pequeno procedimento. A primeira coisa que você vai fazer, pessoal, é vir aqui em cima no ícone de Wi-Fi, porque o Wi-Fi e Bluetooth já vai estar funcionando logo de primeira. O que talvez não esteja funcionando é o trackpad, mas no meu caso já está funcionando, tá? Se o seu trackpad não estiver funcionando, você utiliza um mouse externo para auxiliar. Você vai vir aqui em cima no ícone de Wi-Fi e a primeira coisa que você vai fazer é se conectar na Wi-Fi aí da sua casa, tá? No meu caso é esse aqui, ó, o Wi-Fi D-Link 5G, porque é necessário nós estarmos conectados, né, em alguma internet para poder fazer download ali da imagem da Apple. Então só se conecte aqui, ó, em alguma rede Wi-Fi, ele está conectando na minha rede, né? Você também pode se conectar cabeado se você quiser, é até melhor, né? Se você tiver um cabo legal aí, uma velocidade boa via cabo, vai ser mais rápido de baixar a imagem, porque daqui a pouco a gente vai clicar aqui para poder baixar a imagem. Mas antes, nós iremos vir aqui em utilitário de disco. E aqui nós iremos ver todos os discos, tipo, todos os SSDs que estão dentro do notebook, tá legal? Para isso, a gente tem que vir aqui nesse botão de visualizar, clicar nele e então clicar em mostrar todos os dispositivos. Aí ele mostra tudo que está plugado nesse notebook aqui. Ele vai mostrar tanto Kingston, que é o SSD que está instalado no meu Windows, por exemplo. Nesse cara eu não quero mexer. Tá? Vai mostrar aqui o pendrive, que é o nome que nós demos de Hackintosh. E também mostra esse aqui, que no meu caso é o SSD onde nós iremos fazer a instalação do macOS, que é o NE128. Eu sei que é ele por conta do tamanho, ele é de 128 GB, né? Então é o SSD que eu separei para poder fazer o processo. Nesse ponto aqui, Luquina, nós viemos aqui em apagar, certo? Exatamente. Chamado apagar. Mesmo, né? E aqui a gente coloca o nome. Luquina, fala algum nome para colocar para esse disco do Hackintosh. Pode colocar Hack ou Hackintosh. Eu vou colocar Hackbench, que é em homenagem às lives bench que a gente faz. Oh. Mas o nome tanto faz, né? Aqui você coloca o nome que você achar melhor. O importante é que o formato esteja como APFS, né? Ele já veio padrão, mas tem que estar APFS. E o esquema tem que estar no mapa de partição GUID, né, Luquina? Tem que ser esse conjuntinho aqui, né? Exatamente. E se para você ele não aparecer, né, a opção de APFS, é porque o esquema ali ele vai estar provavelmente em Master Boot Record, né, o padrão MBR. Aí você primeiro muda o esquema para GUID, né, o GPT, e depois ele com certeza vai aparecer ali o APFS. Assim que você fizer isso, é só clicar em apagar, que agora ele vai começar a formatar o SSD e pronto. Agora o SSD já está pronto para receber o nosso macOS. Você clica aqui em OK, já está tudo certinho. Aqui não precisa fazer mais nada, você vem aqui clica, né, no utilitário de disco, clica em encerrar o utilitário de disco, ele vai voltar para a tela inicial do instalador. Só certifique-se de que você está conectado à internet. Eu já estou aqui na minha Wi-Fi. Se você tiver via cabo, beleza também, mas esteja conectado em alguma rede, né? Seja Wi-Fi ou rede cabeada. E então, agora é só clicar aqui em reinstalar o macOS Monterey, certo, Luquina? Exatamente. Ele vai vir para essa tela aqui de instalação. Novamente, aqui é só continuar, né, Luquina? Não precisa ter muita preocupação. Só continuar ali, ele vai pedir no máximo, com certeza, né, ele vai pedir o teu disco, que é aquele que a gente formatou lá com o utilitário de disco. E depois tomar um café aí, ou uma coca, ou quem sabe uma bera. E bom, pessoal, terminamos já a instalação, demorou mais ou menos meia hora, estamos aqui já na parte de configuração do Mac, né? Então aqui, cara, é igual o Windows, eu nem vou mostrar esses passos porque é bem simples, você vai selecionar seu país, depois você vai selecionar, ver se precisa mudar o layout de teclado, esse tipo de coisa, né? Não vou precisar, também não tenho acessibilidade, então vai configurando, se conecta na sua rede Wi-Fi e vai avançando, né? Até você chegar no final, porque aqui são configurações mais pessoais, é bem parecido com o que você faz no Windows, então é só seguir. O único porém é que na hora que ele pedir para logar na sua conta da Apple, né, na sua Apple ID, você não vai logar, que é justamente essa parte aqui, ó. Nessa parte não configura ainda, clica aqui em configurar mais tarde, porque isso nós iremos fazer depois, né, de terminar a configuração, e aí é só continuar até chegar na tela inicial do Mac em si. Vou continuar configurando, assim que terminar eu volto. E pessoal, seguinte, terminei a instalação, já tô, olha só, na tela aqui do macOS, né, Luquina? Já tá tudo que funcionando, não tá, tem algumas coisas ainda para configurar, mas já estamos aqui dentro do sistema operacional da Mac, vocês estão vendo que já está tudo funcionando, ó. Eu posso até aqui abrir o Launchpad,
Uma curiosidade, o meu trackpad ele já está funcionando aqui normalmente, pode ser que o seu não esteja, tá? Fica tranquilo se não estiver ainda, a gente vai ensinar como é que faz para arrumar isso. Mas se o seu estiver, o trackpad está funcionando, a questão de gestos está tudo certinho aqui, no caso vai ficar no mouse, e os aplicativos todos aqui da Apple. Lucas, até se você quiser mostrar aí, pessoal, pode clicar na maçã lá em cima, depois no sobre esse Mac. Ele vai aparecer para vocês a versão exata ali, né, do macOS, que é o Monterey 12.3, que é a versão que saiu aí no dia 15 de março, né, de 2022. Então é a última versão, né, disponível pela própria Apple. Aí ele acaba mostrando todas as informações de processador, placa gráfica, então tem todos os detalhes dessa instalação aí que a gente fez. Bom, então agora é o seguinte, beleza, o sistema tá funcionando, deu certo, mas o problema é, se eu pegar o pendrive que tá com todos os arquivos da EFI, né, e tirar do notebook, o sistema já não entra mais. Porque a EFI é a responsável por dar o boot nesse macOS aqui, então a gente tem que fazer algumas pequenas configurações para tirar a EFI que tá no pendrive e colocar dentro do SSD, né, que tá instalado no Mac, né, Luquina? E aí eu vou precisar de uma ajuda sua aí para me lembrar como é que faz. Então, a primeira coisa que tem que abrir o pendrive, mas talvez até mesmo antes de abrir o pendrive, Lucas, vai lá em cima no Finder, do lado da maçã. Aqui. Aí vai em Preferências. Beleza. E depois ali marca Disco Rígido. Ele vai mostrar todos os discos, né, internos ali na tua mesa de trabalho, no desktop. Ele mostra os dois SSDs que eu tenho. Um é o Hackbench, que é onde eu instalei o Mac, é onde está instalado. O Untitled é o SSD onde está instalado o Windows, né? Porque não está nomeado. No Windows está só como C dois pontos, então aqui está como sem nome, né? Aí vai abrir lá, então, o pendrive, né? No caso, aquele Hackintosh lá em cima. Show. A primeira parte é fazer a instalação do Python, assim como a gente também fez, né, dentro do Windows. A gente instala o Python para poder rodar os demais aplicativos. Né? Então a gente acessa o diretório utils e depois o diretório Python. Aí nesse caso, no Windows a gente executou, né, o .exe, no caso do Mac a gente vai executar o .pkg, né? Exatamente. Até a mesma curiosidade, para fazer a instalação, né, de aplicativos para macOS, alguns vêm nesse formato .pkg que está correndo aí na tela, que praticamente é next, né, avançar e finish. Diferente do Windows, ali no Python a gente não tem que fazer nada, praticamente é só correr a instalação normalmente. Show. Eu instalei o Python aqui, aí podia fechar a janela dele, né? A gente pode fechar tudo que só precisa instalar de fato, né? E aí a gente vai voltar aqui no Utils, tem mais coisa no Utils pra gente fazer, né? É aquele Mount EFI, ele é um cara que vai facilitar ali pra gente montar a EFI do disco interno, no caso, ali do nosso Lenovo, para poder dar o boot sem utilizar o pendrive. Então a instalação dele também é um ponto zip, descompactou ele, para descompactar é clicar 2 vezes. Sim. Ele vai aparecer um carinha, né, um robôzinho ali, clica 2 vezes em cima dele e dá a opção de install. Em cima desse cara aqui mesmo que apareceu? Em cima desse cara aí, Ok. Ah, show. Aí nesse caso, pode dar ok? Ok. Depois agora é install. Beleza. Ele vai abrir essa tela de extensão. Já apareceu aqui, né? Isso, já está instalado. A gente pode já fechar essa tela. E daí a gente precisa usar esse cara. Para usar ele, vocês vão pegar o disco que está com o nome, né, de Hackintosh, ou o disco, né, o que vocês nomearam para fazer, né, a instalação do macOS. Nesse caso, é aquele disco ali que está aparecendo na área de trabalho, né? Clica com o botão direito, vai ter a opção ali, ações rápidas, e dentro dessas ações rápidas, Mount EFI. E beleza, ele abriu uma pasta EFI. Essa pasta é a EFI do próprio Mac, né? A EFI que tá no próprio SSD, certo? Isso. Ela, quando a gente formata o AD lá atrás, você coloca, né, no formato APFS, mais o modo Git Partition Map, ele cria previamente essa unidade de EFI. Ela tem ali 200 megas de tamanho. Só que nesse caso do macOS, ela não tem absolutamente nada. O que a gente tem que fazer é pegar a EFI que está dentro do pendrive e copiar lá para dentro, no caso, né, do disco interno. Aí só uma dúvida, a EFI eu copio a pasta EFI ou o que está dentro da EFI? Copia a pasta EFI para dentro da unidade EFI. Então vai ficar a EFI dentro da EFI, né? Vai ficar dessa forma aqui. Show. A partir desse momento, se a gente desligasse o computador e tirasse o pendrive, a gente não precisaria mais do pendrive para fazer, né, o processo de boot ali, inicializar o macOS normalmente. Para a gente economizar tempo aqui, a gente já vai ajustar os números seriais, que é os números de série, né, no caso do macOS, para a gente poder utilizar, no caso, o ID Apple. O que é o ID Apple? Utilizar a loja, utilizar a iTunes Store, utilizar, enfim, todo o ecossistema Apple e toda a parte de integração de contatos, agenda e tudo mais, para poder, enfim, fazer essa utilização. A gente precisa utilizar o artifício de gerar os números seriais, que, entre aspas, seria a parte da
craqueagem aí que a gente simula um hardware Apple 100% ali e fica pronto para registrar e utilizar o ID Apple. Para fazer isso, a gente vai utilizar um utilitário que está dentro do diretório Tools ali também, que é o GenSMBuilds. Esse aqui, né? Exatamente. Certo. Aí, para executar ele, você utiliza o gsmbuilds.command. Que é esse aqui. Pode executar com 2 cliques mesmo, né? Isso. Ok. Ele pediu para instalar o Python 3. Esse aqui não precisa, né? Nesse caso, pode cancelar, não tem problema. A gente já fez a instalação anterior. Ele vai abrir essa aplicação ali direto no terminal, como se fosse, né, o prompt de comando do Windows. E a gente vai utilizar a opção de número 3, que é para fazer a geração da SMBuilds. Então, digita 3 e pressiona um Enter. Legal. Ele tá gerando aqui, download, né? certo. Ele vai fazer uns downloads ali na tela anterior e depois vai chegar nessa tela aí, qual a gente tem que preencher com qual é o SMBuilds, né? Qual o produto Apple que quer gerar os números seriais. Então aí, nesse caso, deixa a telinha do lado, volta pro diretório de utils e a gente vai utilizar o cara chamado Proper Tree. Esse aqui, tá legal. Exatamente. Dentro desse Proper Tree, você pode abrir o diretório scripts. Ok. E depois aquele build app-select.command. Esse aqui. Ele abriu um outro... Esse aqui posso cancelar também, né? Esse comando Python que apareceu. A gente não precisa instalar ele de novo, certo? Também. Aí ele vai pedir qual é o caminho do Python, como a gente fez a instalação do 3.99. Nesse caso é a opção de número 1, onde aparece aquele caminho mais extenso, tem o nome framework no meio e tudo mais. Você digitar o número 1, pressiona Enter. Para vocês, ele pode, às vezes, variar a posição ali, então só verifica qual é a posição certinha, coloca o número e pressiona Enter novamente. Show, que no meu caso era 1, mas dependendo da situação pode ser diferente. E aí aqui deu o processo concluído, aí agora é só fechar? Pode fechar essa janela. Tá legal. Aí você voltar no diretório do Proper Tree, vai voltar um diretório acima, isso, e ele vai ter gerado aquele Proper Tree com esse ícone aí, que é justamente a aplicação do Proper Tree, que é o cara que a gente vai utilizar para editar as configurações da nossa EFI. Então, para editar as configurações, a gente não precisa abrir ele nem nada, ele vai ser aberto automaticamente. Para isso, Lucas, você vai entrar lá no diretório EFI do teu HD interno, onde você copiou, né, a EFI do pendrive. Que esse aqui é onde já tá dentro do SSD, que tá dentro aqui do Hackbench, né? Exatamente. Vai acessar ele, vai acessar o diretório OC e depois vai abrir esse config.plist apenas clicando 2 vezes em cima dele. Legal. Abriu aqui um monte de comando. Isso. Esse aplicativo que ele abriu é justamente o Proper Tree ali que a gente gerou anteriormente. Para facilitar as coisas, não ficar muito polido a tela, o que a gente pode fazer? Você vai clicar com o botão direito lá em cima de Root e depois na opção Collapse All. Esse aqui. E vai acabar retraindo, né, todas as informações ali, e daí a gente consegue navegar somente no que a gente precisa. Você então, pode clicar onde a gente precisa ir agora é no penúltimo item, chamado Platform Info. Antes eu gostaria só de informar que o Luquina não é bobo nem nada, né? E ele fez aqui o marketing dele aqui, ó. Caso vocês precisem acessar o Discord ou o site do Luquina, já tem até aqui no Proper Tree, né? Já tá disponível aí para poder utilizar. Mas voltando, a gente tem que vir aqui no Platform Info, né? Então a gente clica na setinha para abrir mais abas, certo? Isso. Aqui foi, beleza. E depois em Generic. Generic, esse aqui. Isso. Basicamente o que a gente tem que mudar aí são 4 campos que a gente tem que atualizar, que é o MLB, o campo Home, o campo System Serial Number e o System UUID, que é o conjunto, né, de números ali para poder gerar a SMBuilds corretamente para o macOS. Como que você vai gerar isso? Vocês vão pegar aquele System Product Name, onde está escrito MacBook Pro 16,1, clica 2 vezes, copia esse conteúdo e cola ele lá dentro do GenSMBuilds para ele gerar, né, esses números de acordo com esse produto. Lembrando que para copiar não é Ctrl+C, tá? No Mac é o Windows, seria a tecla do Windows, seria o Command no Mac, mas no Game 13 seria o Windows. Então a tecla do Windows mais a letra C. Então no macOS, né, o Ctrl inverte com a tecla do Windows. Então o Windows C aqui, vem aqui no GenSMBuilds que tinha aberto, né? O Windows V também, para poder colar. E aí é só apertar Enter, né, Luquina? Exatamente, Show. Aí agora que tá o segredinho da parada, porque ele vai mostrar aqui pra gente todos os serial numbers que a gente vai precisar utilizar para registrar esse Mac, né, como se ele fosse um original, certo? Exatamente. Só que onde que eu coloco cada um desses números aqui? Ele é bem assim, entre aspas,
compreensível, mas tem alguns itens que não são muito. O serial, você vai colocar no System Serial Number. Então deixa eu dar um Ctrl C aqui. Windows C, aliás, né? E aqui é no System Serial Number, esse aqui, o penúltimo dessa lista, né? Exatamente. Ctrl V. Duas vezes ou Windows V para colar, né? O Windows V no caso. E aí depois vem o Board Serial. Isso, esse segundo item que é o Board Serial é no item MLB. Que é esse cara aqui. Terceiro dessa lista. O Windows V também, ok. Aí tem esse que é o gigantão, que é o SMUUID. Ele vai ficar lá dentro de System UUID, que é o último. Aí, ok. E por último é o Apple Room, deve ficar dentro do Room mesmo, né? Exatamente. Que seria esse aqui. Legal. Beleza, todos os seriais cadastrados. E agora? A partir daí estaria pronto. O próximo ajuste que a gente vai mostrar é referente ao Trackpad. E é claro, antes, né, de a gente sair daí, a gente tem que apenas que salvar essas configurações que a gente fez e reinicializar o macOS aí, sem, no caso, utilizar o pendrive. Para salvar não tem segredo, clica lá em cima em File e depois, né, a opção Save. Sim. Ok, File, Save e pronto. Então, teoricamente agora, se o seu trackpad já está funcionando, tá pronto, Luquina. Agora ele já pode pegar e utilizar, personalizar aqui o Mac da forma que ele quiser, ou tem que fazer mais alguma coisa caso o trackpad já esteja funcionando? Se o Trackpad estiver funcionando, é só reiniciar e partir para o abraço aí, utilizar o macOS, logar com o seu Apple ID e boa. Então, pessoal, vocês estão vendo aí, não pode ser que muita gente já desistiu até chegar esse final de vídeo, mas se você chegou até aqui, cara, tá finalizado. Agora é só você utilizar o Mac da forma que você quiser, personalizar, aprender a utilizar o Mac, porque para quem é usuário de Windows, né, é bem difícil. Porém, tem alguns usuários de Game 3i que ainda assim, nesse momento, não vai ter terminado a configuração, porque, por exemplo, o meu trackpad está funcionando, ó, tô girando ele aqui, tá funcionando, os gestos aqui estão funcionando normalmente, mas pode ser que o trackpad do seu Game 3i não esteja funcionando de primeira, porque a gente identificou que alguns trackpads de alguns Game 3i eles são diferentes, então é necessário um pequeno ajuste de drivers, né, que no caso do macOS são chamados de caches, né? E calma lá, antes de sair, fica um pouquinho, porque depois a gente vai ensinar ainda como é que faz para você voltar para o Windows, caso você queira utilizar o Windows, quando ficar alternando entre Windows e Mac. Mas antes, vamos ensinar para quem está com problema no trackpad, o trackpad não está funcionando, como é que resolve, Luquina? Aí é mais fácil fazer o seguinte, abrir novamente lá o repositório onde tem a nossa EFI, porque lá eu deixei já uma documentação dos itens que a gente tem que, alguns que a gente vai habilitar e outros que a gente vai desabilitar para poder trazer o funcionamento desse trackpad. O repositório lá do GitHub. Isso, exatamente. Tem algum link por aqui? Se eu entrar aqui pelo luquina.com.br eu consigo encontrar? Putz, não. Acessa github.com. Puta merda. Bom, é esse link aqui, tá? A gente penou um pouquinho pra achar porque não tava salvo, mas eu vou deixar o link aqui na descrição. É basicamente onde a gente baixou todo o repositório da EFI, só que aqui dentro da página o Luquina já deixou um passo a passo mais aqui embaixo, né? Aqui isso, embaixo, tem ali aqui, esse penúltimo item aí, que é esse For Elan 0001 Trackpads. Até para o pessoal compreender, por mais que você tenha aí o mesminho notebook, com a mesma configuração, mesma quantidade de memória, mesmo HD, mesmo tudo, ele pode variar ali no momento da linha de produção, e um dos itens aí que acaba variando é justamente o Trackpad. Os melhores vão ser os Synaptics, que é o que tem inclusive aí no Trackpad aí no modelo novo, que é utilizado pelo Lucas, mas tem algumas opções que vêm com esse Elan, não é dos melhores trackpads possíveis, mas dá para fazer a ativação seguindo esses 7 passos ali, que apesar de ser o número 7, é só a gente ticar algumas coisas para enable e outras para disable. A única que a gente vai achar esses itens é lá no Property Tree, no nosso config.plist. Então vamos lá. A gente vai voltar lá onde a gente configurou, né, os números seriais e tudo mais. Eu recomendo deixar assim, né, um do lado do outro aqui, Luquina, que aí você consegue ir mudando e lendo, né, automaticamente o que tem que fazer, que aí fica mais fácil. Mas enfim, eu tô aqui no Property Tree, né, que é no config.plist, que eu não tinha fechado, né, então se você fechou, vou até fechar para vocês verem, ó, se por acaso você fechou, ele pediu para salvar, eu vou salvar, porque eu não mudei nada ainda, mas se por acaso você tinha fechado e tudo mais, cara, é só você voltar aqui no Hackbench, ou no nome que você deixou aí no seu SSD, vir ações rápidas, Mount e EFI, OC e config.plist, aí ele vai abrir de novo aqui onde nós estávamos. E aí, Luquina, aqui o que a gente tem que fazer para habilitar o trackpad para quem tem os trackpads desse tal de Elan? Isso, para facilitar, faz o esquema ali de clicar no botão direito em cima de Collapse, root, né? Collapse All. Ok.
Aí, ó, até uma parte que a gente, inclusive, não combinou e vai ser uma surpresa pro Lucas. E isso é verdade. Eita. E tente, Lucas, seguir aquela linha que tem ali dos 7 passos, que é os primeiros 4 é desabilitar algumas casts e habilitar outras. E os passos 5, 6 e 7 são as CPIs. Até pra vocês compreender, ele tem um nome e depois tem um caminho. Então, Veja teoricamente... se você compreender mais ou menos daí. Ó, o caminho é o seguinte, você tem que vir em kernel, depois add, depois key 13, né? Então, teoricamente, deve ser kernel, aí depois add, e depois você deve encontrar key 13, no caso aqui ele tá pedindo para desabilitar. Então, aqui na key 13, deve ser essa parte de enable, porque ele tá como true, então ele está habilitado, né? Sempre que tá true é porque ele vai cumprir esse comando. Teoricamente, a gente pode vir aqui e botar em false, dessa forma ele não vai habilitar, então é como se você tivesse desabilitado essa primeira linha. Fiz correto, Luquina? Exatamente isso. Então e a gente não combinou, hein? A gente não tinha combinado, eu falei pra ele me instruir. Mas você me instruiu. O texto dele tá bem intuitivo, né? Então o próximo é kernel, já tô no kernel, é o 15, então a gente vem aqui no 15, e no caso do 15, a gente também vai ter que desabilitar ele, então vem aqui e false. E aí você vai seguindo, né? Depois isso. É o 14, só não pode confundir, porque alguns são do kernel e alguns já tem que mudar para CPI, tá? Então, primeiro eu vou fazer todos do kernel. No caso do 14, a gente vai habilitar ao invés de desabilitar. Então, aqui que tá o enable que tá como false, a gente deixa como true. E por último, a gente tem que ir no 16, que tá aqui embaixo. Puxa ele aqui para baixo, enable e bota como true. Então, basicamente, a gente desabilitou os drivers para trackpad que veio no meu, por exemplo, e habilitou os drivers para o trackpad de quem vem, né, desse tal de Elan. Só que nós só fizemos até o passo 4, que é do kernel. A gente também tem que fazer do ACPI, certo? Então deixa eu tentar sozinho também. Então, a CPI é lá em cima. Aqui em cima a gente tem que vir na CPI. No caso é CPI, add. E aí agora é o 2. Também. Tá legal. Então aqui é a mesma coisa, a gente vem aqui e desabilita. Depois a gente vem na 9, mesma coisa, e desabilita. E dessa vez só precisa habilitar um, que é o 10, certo? Deixa eu ver aqui. Exatamente. Não, nesse caso não vai precisar habilitar 2. Enable e habilita. Então você inverteu ali os drivers, né? Lembrando, você só vai fazer isso caso seu trackpad não estivesse funcionando. Se o seu trackpad já estivesse funcionando, você vai pular essa parte, né? Depois que fez isso, é só vir em Python e, aliás, em file e save? Isso, file, save, reiniciar e curtir o macOS. Tá finalizado. O processo todo demorou um pouquinho, né? Porque são muitos detalhes e muitas coisas que a gente precisa esclarecer. Mas finalizado agora, você vai ter um macOS dentro do seu Gaming 3i. Vai ter basicamente um MacBook Gamer, podemos dizer assim, mais ou menos. Mas... MacBook Gamer, gostei desse final, hein? O MacBook Gamer, poderia ser a thumb do vídeo. Só que tem mais uma coisinha. E se eu quiser voltar pro Windows? Então, seguinte, eu vou gravar agora com o celular para não ter que ficar mudando a câmera toda hora. Então, eu vou mandar reiniciar aqui o meu Mac para mostrar para vocês como é que vai ser o esquema de boot dele e como é que você pode alternar entre Mac e Windows para então finalizar esse vídeo, fechou? Lucas, oi. Uma observação, antes de você reiniciar, mostra só uma coisa. Teclas pode de falar. brilho, teclas de volume verdade. aumento e baixa de volume, porque tudo isso a gente conseguiu fazer a configuração, então tá aí 100% né, funcional, aumentando o brilho, diminuindo o brilho, aumentando o volume, enfim, todas aquelas funcionalidades que tem no teclado, elas estão aí redondinhas, né, funcionando nessa UEFI. Então, pessoal, só mostrando aqui que tá funcionando realmente, por exemplo, a tecla de brilho aqui, que é o FN F2, no caso do Game 3i, diminui volume, FN F3 aumenta volume, né? No caso do brilho, é FN F5 e FN F6. Vocês não estão vendo aí a tela diminuindo, aumentando, porque né, só vai aparecer no monitor do notebook, mas está funcionando. Outras coisas que estão funcionando também, obviamente o Wi-Fi, porque a gente fez toda a instalação através do Wi-Fi, e também o Bluetooth, né? Para vir no Bluetooth eu preciso vir aqui no Preferências, tem o Bluetooth, eu vou até configurar para o Bluetooth aparecer aqui em cima, se eu ticar isso aqui ele aparece aqui em cima. E olha, já apareceu um smartphone aqui nas redondezas, eu vou configurar o meu mouse para ser no Bluetooth, para ver se ele aparece no mouse também aqui, o Razer, né? Basilisk, ó quem apareceu. O mouse também está aparecendo, então o Bluetooth está funcionando também. Aquilo que a gente falou, a única coisa que não está funcionando, como a gente viu aqui na maçãzinha, é que
A placa de vídeo é a UHD, não está funcionando aqui a dedicada, porque não funciona de qualquer forma, né? E também na parte de AirDrop ele não vai funcionar corretamente, porque você precisa ter uma placa de rede que seja da própria Apple. Mas de resto aqui, ó, tudo funcionando corretamente, como se fosse um MacBook de fato. Bom, teoricamente, pessoal, aqui acabou. Você pode até retirar o pendrive se você quiser. Eu vou até tirar aqui, ó. Tirei o pendrive do notebook, você pode até reiniciar ele que ele vai estar funcionando. Eu só quero mostrar uma última parte para vocês, que é o seguinte. Apesar dele estar funcionando, você tem que configurar o boot de novo, porque se você só reiniciar, ele vai reiniciar e entrar direto no Windows, né? Ele não vai entrar aqui no Mac, então deixa eu gravar com o celular e mostrar para vocês como é que você vai fazer para poder botar no Mac, ou pelo menos escolher se você quer botar no Mac ou no Windows. Então, pera lá. Então, pessoal, eu tô aqui gravando com o celular, tá? Só para ficar um pouquinho mais fácil, mas agora você pode vir aqui e mandar reiniciar o seu Mac, por exemplo. Só que porém, na hora que você mandar reiniciar, já fica apertando aqui na tecla F2 para a gente entrar na BIOS do notebook e poder configurar aquela questão de boot, né? Porque se você só fizer essa configuração, ele vai logar direto na BIOS. No Windows, aliás. Então você clica no F2, vai aparecer essa tela e normalmente nessa parte vai estar assim, o Windows Boot Manager vai estar em primeiro. Só que você quer que o Mac seja bootado primeiro, ou senão você quer escolher entre os dois, né? Então o que eu recomendo é você deixar o sistema preferido em primeiro. Se você prefere o Windows, deixe ele em primeiro e o Mac, que é esse EFI Hard Drive, em segundo. Caso contrário, você pode subir o Mac para cima, que aí toda vez que você ligar, ele entra automaticamente no Mac. Aí você pode estar até perguntando, pô, como é que eu faço para escolher entre os dois sem ter que ficar entrando nessa tela? No caso do Game 3i, tem uma opção aqui que é o seguinte, na hora que você reiniciar o seu computador, você pode ficar apertando a tecla F12 também. Se você ficar apertando a tecla F2, vai aparecer uma outra tela, olha só. Ó, essa aqui é a tela de boot. Então, em vez de ficar apertando F2, pode ser F12 também. E aí você escolhe qual que você quer, se você quer o Windows ou se você quer o macOS. Se você escolher o macOS, se você escolher o Windows, vai entrar no Windows normal, como você já conhece. Se você escolher o macOS, que é o EFI Hard Drive, né? Eu vou escolher aqui para vocês verem. Ele vai entrar naquela tela de seleção que tinha engrenagem amarela, que agora não tem mais. Então, ó, apareceu essa tela aqui. Se você continuar nesse Hackbench, você, no meu caso, né, tá nomeado como Hackbench, você vai entrar no macOS. Aí sua dúvida pode ser, pô, mas tem um Windows aqui. E se eu selecionar o Windows ao invés do Mac, não vou entrar no Windows? Vai, mas a Luquina já explicou para mim uma vez que esse Windows que tá aqui nesse menu do macOS não é um Windows completo, né, Luquina? Esse Windows, ele é um Windows mascarado, né? Exatamente. Inclusive, ele vai funcionar, ele pode até, acho que o Lucas já fez alguns testes, ele acaba demorando mais para fazer o boot. Só que se você for nas entranhas ali do Windows, ele vai ser identificado como um MacBook Pro. Então ele tem essas particularidades. Inclusive, se você der boot por ele, muito provavelmente ele não vai nem mesmo ativar o seu Windows ali com a CD Key que você já tem ativada e tudo mais. Então o recomendado é sempre utilizar assim, quero usar o Windows? Utilizo o Windows Boot Manager. Quero usar o macOS? Utiliza, né, o boot ali pelo, no caso, OpenCore. Que F12, né? Isso, utiliza o F12 para poder fazer, né, o boot pelo OpenCore EFI e carrega aí o macOS. E bom, pessoal, é isso. Esse vídeo deve ter dado aí mais de 1 hora de duração. Eu falei que a gente ia fazer um vídeo mais curto porque a live ficou muito longa, mas acabou que o vídeo acabou ficando longo também, né, Luquina? A gente fez quase que um podcast junto com vocês, mas eu acho que todas as informações que a gente passou são necessárias, né, para você saber como é que vai funcionar, não se frustrar e decidir se vale a pena mesmo você colocar o macOS dentro do seu Game 3i. Luquina, gostaria de agradecer demais aí a sua ajuda, a sua presença, né? Quem fez tudo isso acontecer foi o Luquina, então todo o crédito a ele. E se vocês curtiram esses processos mais técnicos, se interessaram, curte programação, dá uma olhada ali no canal do Luquina, porque ele explora essa parte de Hackintosh, né? Mexe muito aí com programação, né? Com código e tudo mais, e vocês podem acabar se encantando por esse universo também, né, Luquina? Exatamente. Você tem bastante conteúdo lá, né? E de final, vamos batizar esse notebook com o nome. Hackbook Gaming, o que você acha? Hackbook Gaming 3i, pode ser então esse aqui é o Hackbook Gaming 3i, então o nome ficou meio feio, mas o Luquina que fez, então ele que escolhe. Pessoal, espero que você... o que importa é funcionar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, não se esquece, dá uma moral lá pro Luquina, cola no canal dele, e é isso, espero vocês no próximo vídeo. Luquina, tem algum recadinho pra galera? É isso aí, um bom hack a todos, um valeu e um falou! É isso, pessoal, até mais, valeu!